meu nome é Celestina. Há 14 anos, me casei com meu marido, que trabalhava em uma oficina mecânica, e a pedido dele, me tornei dona de casa em tempo integral. No entanto, o marido gentil que conheci foi revelando sua verdadeira natureza aos poucos. Depois que nossa filha nasceu, ele começou a me insultar, chamando-me de parasita que vivia às custas do seu salário sempre que podia. Apesar da frustração crescente, eu não conseguia trabalhar fora de casa enquanto cuidava de nossa filha pequena, então suportei seu comportamento. Eventualmente, quando nossa filha entrou na escola primária, consegui um emprego de meio período. Um ano depois, meu desempenho no trabalho foi reconhecido e meu supervisor sugeriu que eu me tornasse funcionária em tempo integral. Honestamente, me sentia mais à vontade trabalhando fora de casa do que sempre tentando agradar meu marido. Então, criei coragem para discutir isso com minha família. Minha filha me apoiou, dizendo: "Mãe, faça o seu melhor no trabalho, eu vou ajudar nas tarefas de casa." Ela estava realmente empolgada, mas meu marido ficou em silêncio, observando sua animação com uma expressão de desagrado. Finalmente, ele falou, cheio de sarcasmo: "Acho que isso é só uma oferta de pena para te fazer uma funcionária regular. Você vai começar a reclamar logo. É melhor desistir dessa ideia." Quando insisti, ele retrucou: "Eu ganho dinheiro suficiente, você não precisa ser uma funcionária em tempo integral. Com as mensalidades da nossa filha e os custos das atividades extracurriculares, nunca teremos problemas financeiros, não importa quanto dinheiro tenhamos." Incapaz de rebater meu argumento, ele resmungou: "Faça o que quiser, mas não relaxe nas tarefas de casa", e saiu furioso. Apesar disso, fiquei feliz por ter convencido meu marido e não pude deixar de compartilhar a notícia com minha sogra. Ela havia suportado um marido dominador e se tornou uma aliada confiável, que repreendia meu marido quando necessário. Ela sempre cuidou de mim e de nossa filha, então ficou muito feliz ao saber sobre meu avanço na carreira como funcionária em tempo integral. Agora, eu poderia me concentrar mais no trabalho graças à ajuda da minha filha nas tarefas de casa. Consequentemente, meu desempenho na empresa continuou melhorando, mas meu marido, descontente com a minha aparente satisfação no trabalho, começou a me tratar pior. Seu comportamento piorava dia após dia. "Tem poeira no canto da sala, você pulou a limpeza?" Apesar de nunca ter se interessado pelas tarefas domésticas antes, agora ele criticava cada detalhe. Mal sabia eu que a empresa dele estava enfrentando dificuldades financeiras e seu salário havia sido significativamente reduzido. Eu me perguntava se o tratamento duro dele comigo estava relacionado às suas próprias frustrações. Querendo animá-lo, decidi preparar seu prato favorito, gumbo de frutos do mar, mas quando ele viu, seu rosto ficou vermelho e ele se aproximou zangado. "O que é isso?" "Eu fiz para te animar, já que você parecia desanimado ultimamente." "Droga, isso é algum tipo de zombaria?" Ele gritou, me empurrou e começou a jogar a panela e os ingredientes no chão. Minha filha e eu nos encolhemos em um canto, sem poder fazer nada. "É isso que acontece quando você me irrita. Limpe isso direito." Então, meu marido, que havia virado tudo na mesa, saiu da sala com uma expressão satisfeita. Depois desse incidente, meu marido começou a chegar tarde em casa com mais frequência. Quando perguntei, ele disse que estava ficando até tarde no trabalho para estudar e obter certificações na esperança de aumentar seu salário. No entanto, nos dias em que trabalhava até tarde, sempre havia um cheiro distinto de shampoo que não pertencia a ninguém da nossa casa. Uma suspeita cruzou minha mente e a palavra divórcio passou pela minha cabeça, mas eu não conseguia confrontar meu marido. Cresci com um único responsável e tive experiências desagradáveis, então hesitei em dar o passo do divórcio, especialmente por causa da nossa filha. No entanto, algo mudou abruptamente. A atitude do meu marido mudou. Nos dias em que voltava cedo do trabalho, ele ajudava ativamente nas tarefas de casa e até ajudava nossa filha com o dever de casa.
A mudança drástica me deixou perplexa. Talvez o desempenho da empresa tenha melhorado e o salário dele tenha aumentado, pensei. Gradualmente, comecei a aceitar essa versão transformada do meu marido. Um dia, algo inesperado aconteceu. A propósito, você não mencionou que queria lavar o carro em breve? Vou fazer isso no trabalho, então me empreste. Oh, eu posso fazer isso sozinha. Não diga isso. Fui duro com você porque o trabalho não estava indo bem, mas não estou dizendo que isso compensa. Deixe-me cuidar da lavagem. Ah, e vou fazer uma inspeção rápida também. Fiquei sinceramente surpresa, porque ele nunca tinha feito tal oferta desde que nos casamos. No entanto, quando olhei em seus olhos sinceros, decidi aceitar sua ajuda. Você precisa do carro para fazer compras e outras coisas, certo? Como a inspeção levará cerca de uma semana, use meu carro durante esse tempo. Eu posso me virar com a bicicleta para ir ao trabalho e fazer compras. Não, dias de chuva podem ser difíceis para fazer compras. Use sem hesitação. Dada sua forte ligação com carros devido à sua profissão, hesitei em dirigir o carro dele, temendo algum acidente. Mesmo assim, ele insistiu tanto que acabei aceitando as chaves que ele praticamente me forçou a pegar. Ainda assim, eu não conseguia me obrigar a dirigir o carro dele, então, mesmo após 2 dias com o carro, continuei me deslocando e fazendo compras de bicicleta. Um dia, minha sogra visitou nossa casa com lembranças de uma viagem. Como eu tinha um dia de folga durante a semana, a convidei para entrar e nos sentamos para tomar chá. Durante nossa conversa, minha sogra mencionou que queria levar as lembranças para uma amiga que morava na cidade vizinha. Ela perguntou se poderia pegar emprestado meu carro para isso. Como minha sogra não possui um carro, ela ocasionalmente pegava o meu emprestado. No entanto, naquele dia, o carro disponível em casa não era o meu habitual, era o do meu marido. Expliquei isso a ela, mas minha sogra insistiu. É só uma viagem de 30 minutos, vai ficar tudo bem. Ela entrou no carro do meu marido e foi embora. No entanto, 1 hora se passou e ela ainda não tinha voltado. Por que ela não ligou? Ela sempre liga quando está atrasada. Enquanto esperava, pensando que ela estava envolvida em uma conversa com a amiga, o telefone de casa tocou de repente. Quando atendi, pensando que poderia ser minha sogra, era a polícia. Eles me informaram que minha sogra estava dirigindo e, por engano, pisou no acelerador em vez do freio, colidindo com uma loja de conveniência próxima. Felizmente, não houve vítimas, mas minha sogra estava em estado crítico e inconsciente, sendo levada ao hospital. Tentei ligar imediatamente para o meu marido, mas ele não atendeu. Em pânico, corri para o hospital. No entanto, as palavras do médico foram cruéis. Este é o ponto de virada, esta noite é crítica. Minha mente não conseguia processar a situação repentina, mas eu sabia que precisava contatar meu marido. Liguei repetidamente até que ele finalmente atendeu. No entanto, sua resposta foi inacreditável. Por que você está bem? Fiquei pasma. Ele rapidamente tentou se corrigir, dizendo que estava abalado, mas suas palavras chocantes me deixaram sem fala. Passei o nome do hospital para ele e desliguei em silêncio. Mais cedo, o que foi tudo aquilo? A suspeita em relação ao meu marido permaneceu na minha mente, mas havia questões mais urgentes. Deitada em uma cama no pronto-socorro estava minha sogra, conectada a inúmeros tubos. Sua aparência sofrida me deixou sem palavras. Apesar dos esforços diligentes do médico, minha sogra nunca recuperou a consciência e faleceu pacificamente. Ela era uma pessoa tão bondosa. No momento em que soube de sua morte, desabei em lágrimas ali mesmo. 1 hora depois, meu marido chegou ao hospital com nossa filha. Eles também choraram junto comigo, lamentando a perda da minha sogra. Observei de longe enquanto eles sofriam, mas minha atenção se voltou para o celular do meu marido, casualmente colocado por perto. Nesse momento, uma mensagem apareceu na tela e o texto curto chamou minha atenção. Meu coração disparou. O plano deu certo.
A mensagem dizia explicitamente isso. O que é isso? O que isso significa? Apesar da minha agitação, eu queria entender o contexto, então fingi indiferença e entreguei o telefone ao meu marido. Ei, alguém te enviou uma mensagem. Seus olhos se arregalaram de surpresa enquanto ele arrancava o telefone da minha mão. Por que você está tão nervoso? Sua resposta foi evasiva. Ah, obrigado, pode ser algo urgente, vou verificar lá fora. Com essas palavras, meu marido rapidamente pegou o telefone e saiu. Por mais que eu quisesse segui-lo, não podia deixar nossa filha, que ainda chorava, sozinha. No dia seguinte, o funeral da minha sogra foi realizado solenemente e, depois, a investigação policial concluiu que a causa do acidente dela permanecia desconhecida. Gradualmente, a vida cotidiana voltou ao normal, mas eu não conseguia esquecer a sensação incômoda sobre o conteúdo daquela mensagem. Então, um dia, cerca de 1 mês e meio após o funeral, enquanto a cerimônia de memorial da minha sogra se aproximava, criei coragem para verificar o telefone do meu marido enquanto ele dormia. O que descobri foi uma verdade horrível. Será possível que uma alma tão gentil como a dela tenha perdido a vida por causa disso? Minha mão tremia de raiva enquanto eu resolvia buscar vingança contra meu marido. Chegou o dia da cerimônia de memorial da minha sogra. Após o memorial, meu marido se sentou com os parentes em um jantar, relembrando memórias com ela. Observei friamente a distância. Conforme o álcool fluía, o rosto do meu marido ficou vermelho e ele pareceu notar meu olhar. Incoerente, ele começou a me confrontar. Ei, o que é esse olhar? Está secretamente feliz que minha mãe se foi porque você não gostava dela? Isso não é verdade. Ela sempre foi gentil com nossa filha e comigo. Eu a respeitava. Então, por que você emprestou meu carro para ela naquele dia? Se você não tivesse se metido, ela não teria se envolvido naquele acidente. Meu coração se partiu com suas palavras. Eu já me culpava inúmeras vezes por aquele incidente, mas não podia suportar ouvir isso dele, o verdadeiro culpado que manipulou as coisas para causar o acidente. O verdadeiro culpado aqui é quem adulterou as coisas para causar o acidente. Adulterou? Do que você está falando? Ele tentou disfarçar, rindo nervosamente. Foi então que eu mostrei a tela do meu celular para ele. Mais cedo, eu havia encaminhado secretamente as trocas de mensagens do telefone dele para o meu. Essas mensagens revelavam um plano sinistro entre meu marido e a parceira dele no caso. Eles intencionalmente manipularam os freios do carro que eu estava dirigindo com a intenção de me machucar. A mensagem que ele recebeu no hospital foi enviada pela parceira dele no caso. O objetivo final era coletar o dinheiro do seguro após a minha morte e depois fugir para o exterior, deixando nossa filha para trás. Expondo essa verdade aos nossos parentes, o rosto do meu marido ficou pálido. Ele gaguejou. Achei que já tivesse deletado as evidências. Seu desespero confirmou sua culpa. Mais tarde, enquanto os parentes bombardeavam meu marido com perguntas, ele não conseguia fornecer respostas coerentes. Eu o observei com desprezo. Ele me atacou verbalmente, culpando-me por tudo. Ei, é tudo culpa sua que as coisas acabaram assim. Faça alguma coisa. Não é tudo culpa sua? Vou contar tudo à polícia e você vai enfrentar as consequências. Enquanto eu pegava meu telefone para denunciar o incidente, meu marido finalmente percebeu a gravidade da situação. O suor escorria pela sua testa. Espere, eu também estou sofrendo com a perda da minha mãe, sabe? Por favor, não me denuncie. Vou terminar com minha parceira no caso. Mamãe não gostaria de me ver preso pela polícia. Mesmo que você termine agora, isso não trará sua mãe de volta. Além disso, ela gostaria que você pagasse por suas ações. Mamãe nunca diria isso. Nesse momento, ele veio para cima de mim, mas os parentes o contiveram. Eu prossegui com a ligação. Pouco antes de colocarem ele no carro da polícia, ele se desculpou em lágrimas, mas minha decisão permaneceu firme. Depois, me divorciei do meu marido.
As evidências que eu tinha se tornaram decisivas, levando à prisão dele e da parceira no caso. O ato malicioso de adulterar o carro resultou na perda de uma vida, e eles agora enfrentam cerca de 10 anos de prisão. Quanto à indenização de que exigi, os pais da parceira e os parentes do meu ex-marido pagaram suas partes. Quando saírem da prisão, terão que pagar o restante. Por outro lado, me mudei para um lugar um pouco distante com minha filha, começando uma nova vida. Apesar das nossas agendas ocupadas com trabalho e estudos, nos apoiamos e vivemos felizes. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que se recusou a fazer um aborto a pedido do seu marido e foi trocada por uma amante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!